Marcelo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho. O senhor falou que já esteve aqui em Paraíso, né? E se o senhor quiser falar um pouquinho dela, o senhor foi, voltou e agora o que lhe trouxe? Eu sei que é Deus, que o senhor é um homem de Deus, então só vai aonde Deus manda. Exato. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já fui pastor por alguns anos na Igreja Mundial do Poder de Deus. Muitos vão se lembrar de mim do dia de quando eu saí daqui, que foi no evento do Regis Danese. Tanto que eu vou trazer o Regis Danese de volta agora. 16 de agosto, Regis Danese vai estar aqui em Paraíso. Eu saí há 4 anos atrás, aí fui para o Rio Grande do Sul, Paraná, divisa com Santa Catarina. Antes ainda da Igreja Mundial, eu passei por outros ministérios. Eu fiz um seminário na Assembleia, um seminário na Batista. Eu já fui pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Glória a Deus. A minha esposa já foi pastora da Renascer em Cristo, do apóstolo Estevão, da bispa Sônia Hernandes. Sabe que esse meu lado eclético, hoje eu entendi que era um aprendizado de Deus para que eu pudesse absorver o melhor do máximo possível. Amém. Glória a Deus. Quando alguém chega, por exemplo, nos nossos cultos, se alguém for da Assembleia e ouvir meu filho cantando, entoando um louvor da harpa, fica maravilhado. O meu filho, que começou tocando guitarra na Assembleia de Deus. Glória a Deus. Então estamos voltando para viver um avivamento. Amém. Porque eu não queria dar um nome de igreja pentecostal, igreja cristã, mas como a gente tem que registrar, vai ficar Ministério Avivamento. Amém. É o efeito, é a ação que prevalece, sabe? Com certeza. Então nós vamos trabalhar. Já começamos assim, evangelizando, começamos bem. Só que é o seguinte, muita gente que estava vivendo um tempo de mornidão, apostasia espiritual, pós-pandemia, esse tempo que afastou muita gente da casa de Deus. Então, nós estamos evangelizando. Todos os dias eu faço carro de som, megafone na praça quando eu posso. Então, eu estou me vendo como um evangelista aqui. Glória a Deus, que maravilha. Eu estou falando, eu fui me vendo um pouco, né, nesse mesmo pacote aí, né? Porque eu fui para o Rio Grande do Sul. Ó, né? Tô te falando que você estava atrás de mim. E assim, eu conheci todas as igrejas e a gente quebra Que bom. todas essas barreiras, né? Se quebrou. Eu lembro quando eu cheguei aqui, nosso querido irmão Elisamon, ele foi conversar comigo e disse assim, eu sou da Adventista, só tem uma coisa contra? Eu disse, de jeito nenhum. Uma simpatia dessa? E ele fez toda a diferença na nossa vida. Um homem doce, a gente vê, né? A com doçura certeza. dele é muito perceptível, sabe? Deus com abençoe. certeza. Desse jeito. Quando eu falo assim, gente, pronto, encontrei aqui um pack agora com essa situação, porque isso que o senhor falou é a grande verdade. A gente quebra todas as barreiras, a gente aprende a entender cada igreja, cada tipo, cada perfil, né? E o melhor de tudo é o Deus, né? Quando as pessoas perguntavam quando nós chegamos, assim, qual é a placa da igreja? Não tem placa. Tem As Jesus. pessoas perguntam logo assim, porque essa é uma visão quase que unânime, né? Sim. Mas sabe o que eu aprendi? Sabe naquela parábola do fermento? As 3 medidas? Sim. Fé, esperança e amor. Vamos falar assim. Sim. Eu fui aprendendo que no meu ministério eu não poderia somente aderir ao louvor. Eu teria um filho para isso. Sim. O meu filho monta a banda, ele é levita. Ele é mestre de louvor. Glória a Deus. Ele é cantor, ele tem CD. Amém. Ele é uma bênção, meu filho. Eu não poderia aderir somente à fé da cura da fonte das águas sagradas. Por exemplo, terça-feira o testemunho de uma jovem com 27 anos de surdez. Aqui, ó, tá no Facebook, no meu Face. Ela voltou a ouvir. Olha que milagre. Mostrou o aparelho, o milagre. Eu não poderia ser um pastor somente de fé, Sim. somente de palavra, salvação, somente de teologia. Eu gostei de diversificar. Sim. Eu não vou dizer um pouquinho de cada. Quanto mais intensidade em tudo, é melhor. É verdade. A pessoa chega, vai ouvir um louvor, vai ouvir uma palavra, vai ver milagre, Sim. vai receber amor, que é importante. Né? Tem isso, gostei da palavra completo. Colocar fermento em todas as medidas para o evangelho. É isso. É isso. É empolgante. Eu sou empolgante, pastor. É isso. Mas eu sou vibrante. Outro dia eu estava falando para o povo daquele cego Bartimeu. Ele foi curado por conta do entusiasmo dele. Não foi? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sentiu o momento e aquela vibração contagiou. Jesus o chamou e o curou. Crente sem vibração, sem entusiasmo, inclusive é uma doença, né? Astenia.
a pessoa sem vibração. Eu sou neto de espanhol também, então eu sou meio caliente, eu sou pentecostal também. Eu tenho essa animação comigo quando fala do evangelho. Eu sou de pregar e chorar, de orar e chorar, de sentir. Como esse ambiente aqui, ó, tá muito notório Deus aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, nós somos presenteados, né? Paraíso, mais uma vez, sendo abençoado pela chegada da Igreja do Avivamento, né? E a gente só tem que agradecer a Deus por tudo isso que Deus está fazendo. A gente, pastor, com certeza, é o avivamento, né? Um avivamento. Eu quero ver isso. Eu não quero que a minha igreja encha somente. Nós vamos fazer um trabalho que aí o pastor da igreja tal, vamos trabalhar também. Sim. Gente, isso daí é alarmante. Eu fiz uma pesquisa assim simplória, tá? Mas sabe quantos % de evangélicos nós temos em Paraíso? É uma cidade minoritária a nível de evangelho. Se a gente tivesse 25% de evangélicos aqui, como a maioria do Brasil, eu passei em Ipatinga, 40% de evangélicos. Aqui não tem nem 10% de evangélicos, eu garanto isso para vocês. Eu colocando dentro de um padrão numérico de 100 mil habitantes, que eu creio que Paraíso já está em 100 mil. Nós não temos 10 mil evangélicos. Se juntar todas as denominações, não tem. Não tem. Está faltando avivamento. Sim. Mais união das igrejas. Todo mundo arregaçar as mangas. Fazer grandes eventos. Eu não vou trazer o Regis Danese para a minha igreja crescer. É para avivar o evangelho. É isso. Isso mesmo. É isso que você entendeu, né, Isso. também, né? Não, e eu vejo assim, tanto assim, o mover de Deus nessa tarde, especialmente aqui, porque a gente está vivendo esse momento, porque o rapaz que estava aqui, quando o senhor chegou, ele falou a mesma coisa, sobre fazer evento de rua, né, para poder chamar, para poder arrebanhar as pessoas. Então, assim, esse movimento que eu faço, que ele até falou o nome do movimento dele, é fogo. Como é que é, Elias? É fogo aceso. Fogo aceso, ó. Que bênção. Não tem nada a ver com a igreja que ele está, mas é uma coisa que Deus colocou no coração dele. Já vi que é evangelista. Exatamente. E pensa, agitadão, assim, cheio de Deus, assim, elétrico. O nome é sugestivo, já está aceso o fogo nele. Exatamente, eu só bem complementar, quer dizer assim, gente do céu, é hoje, o negócio está sacudindo, Deus está ouvindo o nosso clamor, né? Porque a gente precisa dessa mudança. Paraíso precisa de avivamento. Gente, olha, ele se lembrou de quando eu estava aqui alguns anos atrás, a multidão que Deus enviou para a igreja onde eu estava, no ministério onde eu estava. Eu não quero contrariar ao pastor atual, nem ao anterior, mas veja hoje como essa igreja está. Vazia, pouca gente. E aí eu fui descobrindo que a maioria não está em outros ministérios, estão afastados, desviados, estão desligados, que tem uma diferença, né? Sim. O desligado não tem ministério, está procurando ministério. O afastado continua orando em casa, está perdendo fogo, perdendo a unção, mas ele ainda é evangélico. Agora, o desviado voltou a fumar, voltou a beber, voltou para a antiga religião, está com a vida desgraçada sem força para voltar. É isso. É isso. Então nós temos aí um grupo de pessoas que precisam retornar para Cristo. Amém. Glória a Deus. E ele está levantando o exército, né? Eu já vi que tem general aqui. Vamos lá. Vamos bater continência. Isso. Que eu seja um capitão aí de 1000. Amém. Vamos começar com 1000. Cada um aí vai tomar conta de 1000. Ó. Tá certo. Sem pregadores, a gente vai evangelizar essa cidade. Com certeza. E é engraçado, né, pastor Marcelo, porque assim, depois de sair da pandemia, as pessoas que sobreviveram, porque nós sobrevivemos, né? Porque foi gente de todo jeito, foi quem era servo, quem não era servo, não teve isso. Na hora que chega a hora de ir, vai. Né? Exato. Não importa o motivo. Então, nós somos sobreviventes de uma pandemia difícil. E por que ficamos, né? E por que ficamos? Exato. Não é para ficar de braço cruzado. Não. Então, a gente tem que preparar a volta de Jesus, fazer o que a gente pode fazer ainda, porque qualquer hora está chegando aí e a gente não pode deixar ninguém para trás. Exato. Nessa pandemia, eu estava no auge dela, em Alvorada, a cidade mais espírita do Brasil. Não está na Bahia, não, porque a Bahia tem vivido um grande avivamento. Glória a Deus. Tá? Está no Rio Grande do Sul. E ali eu enfrentei realmente uma grande luta. Aí eu fui para Vacaria, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aí depois eu atravessei ali aquela divisa com Santa Catarina. Fomos parar em Paraná, Curitiba. Fomos para Telêmaco Borba. Então enfrentamos a pandemia. Eu trabalhava, gente, indo para a igreja em estado quase depressivo.
Sabe quando o homem de Deus vai com o coração angustiado, pregando? Porque esse meu jeito me fez eu falar para o povo, pode vir que nem que o pastor de vocês vá preso. Essa igreja vai ficar aberta, pode vir beber das águas sagradas. E a igreja encheu. Mas eu pregava e olhava para a porta com aquele receio de ser preso. Uma ousadia dividida com um certo percentual de receio. Mas enfrentamos, Sandra. Foi uma luta. E ali eu vi que se eu não fizesse mais força do que em todo o tempo no meu ministério, a igreja não iria. Que a maioria enfraqueceu. Sim. Então, que sirva de recado para os pastores, líderes. Se você percebeu que a sua igreja mudou a sua estrutura, a sua intensidade numa era pós-pandêmica, vá à luta. Faça mais do que você já fez quando você se iniciou no seu ministério, porque Deus vai avivar a obra dele nessa terra. Amém. E é agora. Estava falando sobre isso, né? Exatamente. O avivamento. Exatamente. A gente fica muito feliz por isso, porque, nossa, precisávamos disso, né, irmão Zanô? Aqui, para a glória de Deus, a gente tem muita gente boa, né? Mas, quer dizer, nunca é demais, né? Ainda mais para poder dar uma sacudida, para dar uma sacudida. E o temperamento, né? Olha só, isso não é um fogo, isso é uma fogueira, né? Eu sou pentecostal, gente, essa que é a verdade, sabe? E eu sou um que gosta de superar meus próprios limites. Imagine 35 anos que eu vou fazer agora, de ministério com Deus. Eu sou do Rio de Janeiro, sempre indo além. Então a gente vai chegando onde a gente pensa que não pode chegar. Foi um grande desafio vir para Paraíso. Eu vou ser bem sincero. Na Igreja Mundial do Poder de Deus, onde eu estava, onde eu estive, se eu dissesse, gente, eu vou para ali. Não estou querendo falar de ninguém que tenha feito isso. Mas eu me senti ali dividindo uma igreja. Eu falei, não, vamos recomeçar do zero. Vamos viver um novo desafio no nosso ministério? Vamos lá para Paraíso, que eu sei que lá está precisando. Eu poderia, onde eu estava, eu cheguei a falar isso, de onde eu saí para o líder. Eu falei, se eu abrir aqui, bispo, 90% vai comigo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou começar, não é para mostrar o meu ministério, a minha força, não, para mostrar o que Deus faz, independente de placas. Isso mesmo. Sabe? Então é isso. Paraíso precisa de avivamento, que Deus avive essa cidade. Olha, o meu primeiro gesto aí, por que eu trabalho assim com esse trabalho precursor, com mais tempo trabalhado? É para que possa ser bem trabalhado. Mas dia 16 de agosto, o Regis Danese vai voltar em São Sebastião do Paraíso. Todo mundo está convidado. Amém. Se não couber lá no templo onde eu estou, nós vamos fazer aqui na Casa da Cultura. Ou então dá uma ideia aí em algum lugar que a gente faz. Reúne todo mundo. Ô pastor, eu queria, pastor Marcelo, que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente está vendo o pastor Marcelo de agora. Como é que foi essa conversão? Fala pra gente, porque com certeza, para ser o que o senhor é, desse jeito, né? Cheio do fogo, a gente sabe que o processo deve ter sido forte também. Gostei do termo, processo. Foi um processo. Eu era do Rio de Janeiro, daquela época que quem não usasse maconha, cocaína, era chamado de careta. Naquela época das drogas, na época do sexo, drogas e rock and roll, anos 80, 90, e foi ali que eu conheci Jesus, no Rio de Janeiro. Meu pai muito bem de vida, eu morava na Barra da Tijuca, lugares bons. Quando eu me vi, eu já estava gritando no morro, preto ou branco, playboy? Porque eu estava com uma carga de cocaína. Quando eu vendia uma carga, eu ganhava 1 grama ou 1 grama. Eu já cheirei 3 dias no morro. Eu já quase tive overdose. Eu tinha um vício. Sabe que eu tenho uma marca de bala de polícia na minha perna que subiu no morro atirando. Que lá no Rio de Janeiro não são favelas, são morros. Sim. Então uma pessoa quando quer buscar droga sobe morro. Então eu passei a ser tão conhecido dos traficantes que quando eu me vi, eu saía dali, eu ia para frente da praia, mas eu vivia mais no morro para poder usar droga. Eu já estava roubando toca-fitas de carros. E ali Deus usou, por incrível que pareça, o primeiro homem de Deus que eu ouvi. Foi o missionário saudoso, Davi Miranda. Gente, eu estava doidão. Que coisa linda. Mas era o Walkman. Quando eu vi ele pregando, desculpe a expressão, mas é para você que esteja me ouvindo aí que use drogas entender. A onda acabou na hora. Eu tomei um impacto. Foi libertador. Gente, alguns dias depois eu estava na igreja. Não foi na Deus é Amor, mas eu fui para a igreja.
Alguns dias depois. Aí quem me levou para a igreja não quis seguir, eu segui meu caminho, ela ficou para trás. Dali Deus já me deu um despertar para a minha fé. Aí eu fui crescendo, fui passando em alguns ministérios, como eu já falei. Eu comecei, na verdade, na minha primeira igreja, na mesma igreja que o Edir Macedo e o R.R. Soares começaram. Lá na igreja de Nova Vida, lá do Maracanã, Rio de Janeiro. Aí depois eu fui aprendendo em cada ministério que eu fui passando. Foi muito bom. Eu só sei que nisso, 35 anos se passaram. Glória a Deus. Que coisa linda. Pastor. Quantos anos você tem com Jesus, Sandra? Agora eu vou ter que fazer as contas, mas tem mais de 30. Ó, parece que a gente foi separado de berço, hein? Não, nós temos mais ou menos a mesma. Que incrível. Ela passou em Brasília. Isso. Que Rio Grande bênção. do Sul. Rio Grande do Sul. Fala as cidades aí que você passou lá. Triunfo. Triunfo. Eu também fui em Chapecó, Xerém, ali em Santa Catarina, né? Santa Catarina, Xanxerê. Isso. Porto Alegre. Exatamente, a Porto Alegre. Acaba que é uma missionária, gente. A gente tem aqui uma missionária. Só de viajar. De onde que você veio pra cá mesmo? Hein? Parece que agora eu que estou entrevistando ela. Ó. De onde que você veio pra cá? De Fortaleza. De Fortaleza pra cá. Ai, pastor. Alguém intermediou isso também, né? E é como eu lhe falei, eu vim assim, como quem vai ali e volta já, entendeu? Faz um ano que estou aqui, ainda não fui nem em Brasília, né? Então, assim, mas... E é, você que tem aqui, porque tem minhas tias lá que estão lá precisando, assim, né, do chameguinho. Mas eu já entendi que a obra é aqui. E já o paraíso é fascinante, é fascinante. Eu já tenho um paraíso no meu coração. E Deus colocou tanta gente abençoada na nossa vida. Que bênção. Né? Você está vendo aí o irmão Elisamon. E tem tantas, meu Deus do céu. Olha aí, ó, tá vendo? É recíproco. E tem tantas pessoas que Deus vai colocando, né? Para poder aliviar até, porque o tranque é feio, né? Exato. Não. Nós temos que romper essa camada. Olha, pastor, a gente teve, pastor Marcelo, agora no dia 5 de maio, a gente teve aqui um probleminha, porque a rádio não está conseguindo ainda se pagar. Né? Então tem sido assim uma guerra muito grande. A gente sabe se é reino, a gente sabe que não é fácil, né? E infelizmente, se o povo de Deus já tivesse alerta, já estaria junto, a gente não ia passar por certas coisas, porque as pessoas não se comprometem. Uma né? rádio dessa, não se comprometem. Com esse porte, sim, com essa magnitude, alcança 40 e poucas cidades, 40 e tantas cidades. Meu Deus, nós temos que ajudar essa rádio. E olha o que aconteceu. Mas olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Quando foi no dia 5, nós fomos lá na torre para poder fazer a leitura, para poder a gente ter uma diminuição maior nos valores. Quando eu cheguei lá com pouco tempo, que eu liguei no carro, a rádio estava fora do ar. Tinha sido cortada. Era na conta de março. Nosso Pai. E aí era tudo que eu tentei durante dias, meses, para poder ver se eu conseguia resolver e sem precisar tomar qualquer outra atitude. Eu tenho uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu peço ela, põe na minha conta um dinheirinho assim, tranquilo. Passa o meu Pix para ela. Mas deixa eu lhe falar o que aconteceu. Deus fechou as portas todas. Eu liguei para ela e disse, Sandra, eu não estou podendo porque a minha nora teve doente, eu tive que... O meu cachorrinho, eu te fiz um plano de saúde do meu cachorro. Eu digo, Jesus, tem misericórdia da minha amiga. Acontece. Plano de saúde do cachorro, mas tudo bem. Amém, né? E aí eu fiquei assim, quando a rádio saiu do ar, eu disse assim, Deus, eu não tenho mais o que fazer, só tu, agora é contigo. Eu não tinha entendido. Isso foi na quinta-feira, na sexta-feira, acordei 6 horas da manhã, comecei a orar, liguei a TV e fui assistir uma pregação do Silas Malafaia, estava pregando aquele Miles Monroe, aquele pastor que morreu, ele é a esposa de avião. E naquela pregação, até o final da pregação, ele começou a falar, e quando ele termina, ele conta umas histórias lá sobre o jogador, aquele de basquete, contando umas experiências, e aí ele fala assim, gente, olha, hoje a bola está com o Silas. Silas, o próximo congresso vai ser aonde? Ele falou assim, em Salvador. Você vai precisar de quanto? Aí o Silas Malafaia, mais ou menos 1,5 milhão. Aí ele disse assim, eu quero 5 pessoas doando 100 mil. Pensa, foi assim, no estalar de dedo. O pessoal levantou e foi. Agora eu quero 10 pessoas doando 50 mil reais. Os eventos do Silas são enormes, né? Porque são fantásticos, Ele traz pessoas de todas as denominações, gente boa, de calibre bom. Se eu tivesse, eu patrocinaria o evento dele. E aí, o que aconteceu? De repente, já estava tudo feito, né? E aí, quando eu terminei, eu disse assim, gente, vai ser... Aí eu levantei e disse, Elias, me diz uma coisa. Quantas pessoas no WhatsApp a gente tem da rádio? São as 500. Aí eu fiz um cálculo aproximado, assim, R$10. Porque eu sei que hoje tem pessoas que têm, mas não tem, né? Exato. Eu tenho dias que eu não tenho R$10, né?
E aí eu fico assim pensando, a gente sabe que existe essa mudança que a gente tem vivido, né? Toda a economia do nosso país, então existe tudo isso. Aí eu coloquei, olha, se você puder com 10, você faz. Se não puder, aquilo que você deixa tocar no seu coração. Mas eu chorei. Olha, o Elias estava assim, quando eles começou a olhar, começou pix, 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 pix. Que Aí ele bênção. pegou e disse, não, isso aí tu olha, e agora que eu não quero mais nem ver. E começou. Aí eu entendi o mover de Deus. Deus estava querendo que união, União. querendo que todo mundo que absorve tudo isso que a gente está fazendo aqui tivesse junto. Que bênção. E o sine qua non, aquela ação necessária. Sim, sim, porque Deus fechou as portas. Eu pedi para todo mundo que podia me Não iria ajudar. adiantar você continuar orando, nem Não, jejuando, nem não, fazendo vigília. Não, era como Deus Que queria. atitude. Foi tremendo. Ai, E aí, quando isso foi sexta, sábado e domingo, era 2.500 a conta da luz. gente, Aí- que conta alta, mas é o evangelho sendo Isso. pregado a quantas cidades? Exatamente. E aí o que que acontece? Aí domingo, nada. Eu disse, meu Deus, quando é que vai dar para poder fechar nos 2.500 e nada? Aí é 100, 100, 200 e vem. Aí um apóstolo que faz um programa aqui, ele foi lá em casa assim, pastora, como é que tá a situação? Eu disse assim, tá aqui, mas ainda não completou. Aí ele passou a mão nos contatos dele, mandou também um pedido pro pessoal em Ribeirão Preto. Daqui a pouco um pastor lá colocou R$ 500. Aí Que fechou. bênção. Aí chegamos nos 2.500, sabe? Que Foi assim, bênção. foram 5 dias de angústia, a gente assim, querendo fechar o valor. Deus é fiel e que isso sirva. Eu acabei de falar aqui sobre um trabalho precursor. Sim, Se preparar já para a próxima. É. Né? exatamente. Vamos nos... Não, pagamos a de março, Que agora é a de bênção. abril. Exato. Entendeu? E para a glória de Deus, abril é menor, porque eu comecei a fazer esse processo, ir lá na torre e fazer a leitura. Porque quando não faz isso, ela vê um valor, nossa, triplicado. Vem tipo o que eles querem. colocar. É porque eles fazem um cálculo que não justifica, Sei, sabe? exato. E aí pronto. Então eu tô indo todo dia assim que a gente vai lá e faz isso. Gente, que bênção, hein? E aí, olha, Que risco, mas que ação, que poder de reação foi e que tremendo, resultado. Foi tremendo. Que maravilha. Foi tremendo. Olha, eu chorava assim, feito. Eu olhava para as contas bancárias e disse, gente, coloca o recibo para ficar mais fácil a gente contabilizar, né? Porque eu estava louca que fechasse para poder correr e pagar. Exato. E aí foi tremendo. Aí teve outra situação também. Eu fico vendo assim, a gente fica encantada com o trabalhar de Deus, né? Porque como ele, só ele. Só ele. Só ele. E aí eu tô aqui, aí um dia chegou uma cobrança aqui, aí eu fechei a porta e disse assim, ô Jesus, eu estava no horário do meu programa, eu disse assim, ô Jesus, tô tão cansada dessas cobranças, não tem como dar uma previsão para as pessoas, né? Porque a gente quer honrar, não quer que o nome do Senhor seja, né? Vergonhado, entre danificado, aspas, nada, né? exatamente. É que a gente simboliza um pouco essa situação. E aí eu baixei a cabeça e de repente a Adriana, lá do Banco Santander, minha gerente do banco, ela disse assim, pastora, aquele dinheiro que a senhora tira todo mês, saia R$ 100 para poder fazer do sorteio, aquelas coisas, né? Sim. 2 noites que eu vou deitar, orar, e Deus me incomoda lembrando da senhora. Olha só. Tem que orar. Que maravilha. É, É Deus, é a obra de Deus. É muito A lindo. onisciência de Deus trabalhando no interior de cada pessoa. Eu tinha acabado de orar, eu disse assim, Deus, eu não estou dando conta mais dessas cobranças, porque eu quero honrar as pessoas. Como é que a gente faz? Porque a pessoa perguntou, só tem uma previsão? Eu disse, olha, não tem mais, vocês são prioridade. E aí, quando ela fez isso, ela disse assim, vou resgatar para a senhora, deu 450, exatamente o valor que eu tinha falado para pagar para essa pessoa. Glória a Deus, glória a Aí eu Deus. disse assim, Jesus está muito lindo. Jeová Jirê, provedor. O provedor. Então, assim, a gente tem passado esses apertos e ao mesmo tempo é tão glorioso, né, pastor, você ver o agir de Deus. E a gente saber que a gente está fazendo o que é certo, no lugar certo, na hora certa. Isso aí, confirma-se que é certo, Exatamente. no lugar certo. Há quanto tempo que a rádio está funcionando? Um ano. 1 ano e 10 meses. Que bênção. Começando dia 1º de Eu abril. não tive esse privilégio na minha época aqui. Que na época, certamente, porque eu amo rádio, eu amo TV. Eu estou indo para a TV Sudoeste. Sim, glória Nós a Deus. estamos só aguardando aí uma autorização do Ministério Público. Nós vamos para a TV Sudoeste. Vamos falar muito dessa rádio aqui lá Glória a também. Deus. Todo o programa, tá? Nós já tivemos o prazer do Irmão Zanon entrevistar o seu doutor Nelson, né, lá da TV do Sudoeste. Né? Não é ele da TV O Nelson É do jornal. É do jornal. Ah, do Jornal Sudoeste. Tá. Vamos fazer esse intercâmbio. Vamos. Muito bom. Essa Foi muito união. bom. Então, assim, a gente só tem que agradecer a Deus, sabe, pastor? Eu estou muito alegre com a sua chegada aqui em Paraíba. Estou muito feliz Porque é também muito com bom a vocês. gente ter essas alianças, né, com pessoas que estão vindo para somar verdadeiramente. Para poder, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que também, assim, cada um tem uma história diferente, tem um tempo também de cada pessoa, né? O Exato. importante é saber que no nosso tempo a gente está fazendo o que é para ser feito. Aproveitar esse tempo com muita intensidade. Exatamente. Eu quero aproveitar esse tempo também para poder fazer parte aqui desse corpo, É família fiel. Sabe? Você já faz Dessa parte da família. sabe? Eu quero ser mais íntimo, eu quero poder estar mais aqui, Amém. tá? Eu Amém. quero que vocês contem comigo, Amém.
Então, o Ministério Avivamento vai fazer parte desse corpo magnífico. Glória a Deus. Olha onde ele é o cabeça e nós membros do seu corpo. Olha onde atinge. Fala aí as cidades mais longínquas que atinge aqui. Vamos ver. Vamos ver as cidades. Tem até aqui, ó. Tem no folheto. Aqui, ó. Vamos ver onde mais longe chega. Aqui eu não tenho. Passos, Franca. Juruáia. Pega bem Juruáia. Jacuí. Sim, sim. Vamos ver aqui, ó. Restinga, Mococa, São Paulo. Sim. Que maravilha. Cajuru, Batatais, Altinópolis, Pratápolis, Franca, temos muita audiência lá em Franca. Franca, São Tomás de Aquino, aqui do lado, né? É. Onde mais? Monte Santo de Minas, Itaú, Itamogi, Guaxupé, Guardinha, Fortaleza de Minas, Capetinga, Arcerburgo. Gente, que maravilha, hein? É. Se eu for ler aqui, são 40 cidades. Isso. Estou maravilhado. Não, eu vou lhe dizer outra coisa, pastor, para a glória de Deus. Que rádio é Às essa? vezes tem pessoas que ligam de lugares que não estão nessa relação e que a gente se surpreende, né, irmãos Zanon? Aí eu digo assim, irmãos Zanon, Deus sopra nas ondas dessa rádio. Porque tem cidade aí que, né, nesse dial não tem outra rádio, aí entra isso, né? Aí vai se expandindo, vai chegando onde... O que está acontecendo um pouquinho agora é a imigração, né? Do Sim. AM para o FM vai Sim. dificultar um pouco, a gente sabe disso. Sei. Mas o sopro do Espírito sopra longe. Vai soprando longe. Nós temos, inclusive, uma vinheta, pastor Marcelo, em que um senhor ligou aqui, semana retrasada, não foi, irmão Zanon? Pois E é. ele disse assim que ele estava ouvindo a rádio de Ribeirão Preto. Aí eu disse assim, mas irmão não pegue Ribeirão Preto. Eu peguei, liguei para ele. Não, irmão, não foi Pradópolis, São Paulo. Aí eu disse, Pradópolis. se estiver chegando lá, é só Deus mesmo. Aí eu vou te dizer, aí eu peguei e liguei para ele, eu fiquei curiosa. Ele disse, não, eu estou escutando pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Aí ele disse assim, mas eu morava, mas irmã, você pode falar, inclusive pode gravar meu testemunho. Eu morava em Cássia e eu estava afastada da igreja, eu estava assim a 1000 por hora com... qual era a droga, irmãos? Crack. Crack, o crack acelera. E eu estava assim no crack direto. Aí um dia eu estava escutando uma rádio secular e de repente eu mudei a sintonia e conheci a Fiel FM. E comecei, e foi através das pregações da Fiel, da palavra, dos louvores da Fiel, que eu voltei para a igreja. Que maravilha. Foi através dessa Olha rádio aí. abençoada. Então ele disse que tá onde ele Que vai missão. divulgar no aplicativo. Que missão. Que missão maravilhosa. E Fiel, né? Fiel. Rádio Fiel FM. Rapidamente eu achei no Google. Rapidamente eu achei. Sabe? Quando eu sei. coloquei, já apareceu o endereço, tudo. E esse nome foi um amigo nosso que tem rádio lá no Paraná, em Curitiba. Ele tem várias rádios lá, ele tem uma rede de rádio. Aí quando a gente veio para cá, ele perguntou, Sandra, eu posso sugerir um número? Ele disse, pode. Aí ele disse, Fiel FM. Fiel Eu disse, FM. pronto, você é o padrinho dela. Que Tá bênção. ótimo. E aí veio, colou e ficou, né? E tem muito a ver, né? Aquele que a gente serve é muito fiel. E teria que ser fiel para poder a gente suportar, aguentar o tranco, porque não é fácil. Exato. Agora, o bom é que ainda que sejamos infiéis, dependendo do nosso nível espiritual, ainda assim ele é É fiel. fiel. É isso Quando ele mesmo. vê que a gente quer ser fiel e não consegue, Sim, porque não conseguiu chegar lá, ele continua sendo fiel. é verdade. Quando ele vê um esforço nosso em prol de fidelidade em algum determinado fim da vida, aí ele é fiel. Fiel, Que maravilha, né? Agora, aqueles que, não quero nada com Deus, eu não vou me esforçar, ele não pode deixar de ser justo. Sim. Mas ele é fiel com aquele que, ainda que seja infiel, tentando ser fiel. É verdade. Que bênção, Que coisa né? linda, que coisa linda. É isso mesmo. Bom, querido pastor Marcelo, o próximo horário é do nosso querido Elisamon Alves. Olha que bênção, hein? Esse é tudo, ó. Esse trouxe você pra cá, tem programa, é pregador, multipliface. O horário dele é de 5 horas, já invadiu o horário dele aqui. Tá? Gente, eu tô falando que a prosa tá boa aqui, que passou, a gente nem percebeu, gente. Mande um Olha. abraço para essa turma aqui, ó, a Febe Martins, ela trabalha aqui no salão, ela e a mãe dela tem um salão abençoado. Que Deus abençoe Febe Martins, hein? Nome artístico isso, hein? Ela é uma querida, esse povo aí tá assim falando que tá gostando. Érica Carvalho, Regina, O Ricardo, Elias, o irmão Ricardo aqui de Jacuí, olha aqui. Jacuí. Sabe que eu já preguei aí também em Jacuí. Pois Na é. época eu tomava conta de Altinópolis, Jacuí, São Tomás de né? Aquino.
Deus abençoe a Amém, todos. amém. Gente querida, é um prazer estar com todos vocês aí participando, viu? A gente está também para ler, para poder a gente não perder tempo. Porque como o nosso pastor aqui vai voltar mais vezes, né? Vai voltar, não, já está dentro, faz parte da família fiel. Eu vou ficar Então, por aqui, hein? Então, assim, a gente vai ter muito mais oportunidade. Pastor Marcelo, por favor, o senhor pode fazer aí o que o senhor vier no seu coração agora em relação a falar com os ouvintes. Depois que o senhor fizer o que o senhor sentir no seu coração, o senhor vai fechar meu programa com a oração, porque a gente não deixa saber que sem orar. Que bênção, a que oração bênção. de desfecho vai ser com o senhor hoje. Que oportunidade, que honra estar numa cidade. Eu sempre disse para minha família, ali em São Sebastião do Paraíso, eu vivi sonhos. Sabe o que é sonhar acordado? Você ficar bobo. Ficamos como quem sonha, como fala lá no Salmo. É você andar sorrindo, o pessoal dizer, parece que ele é doido. Né? A gente fica assim. Olha, aqui eu vivi sempre assim, sonhos. Foi a terra onde meu filho conheceu a minha nora, que me deu o meu tesouro, que é a minha neta, o povo abençoado. Eu vivi grandes momentos aqui. E já estamos vivendo outra vez isso. E aqui, isso também entra nessa conta, nesse relatório, de estar nessa rádio, nesse dia de quarta-feira, conhecendo pessoas como vocês. Glória a Deus. Tá bom? Eu quero profetizar. Eu quero profetizar avivamento para todas as igrejas. Amém. Haverá um crescimento, haverá um mover de Deus aqui nessa cidade, de curas, de milagres. Tudo vai mudar nessa cidade, em todas as áreas. Até para quem não tem a fé, eles também irão desfrutar. Eu creio. Porque quando vem avivamento, olha, uma vez eu falei isso, teve gente que se escandalizou. Uma vez eu falei, vai ter tanto avivamento que até ganhador da Mega Sena vai ter nessa cidade. De jeito, tô te falando, não é que eu esteja instruindo alguém a jogar, mas tudo vai acontecer nessa cidade de bom. Indústrias vão vir para cá. Amém. As coisas vão acontecer. E não é que aconteceram? Glória a Deus. Coisas na cidade que não aconteciam. Sabe? Atenção ser voltada para aquela cidade. Que haja isso em Paraíso. Amém. Que Deus abençoe o nosso prefeito. Amém. Que Deus abençoe os governantes. Câmara de Vereadores. A Câmara de cada vereador, Câmara dos Vereadores, ao líder da Câmara. Todos sejam abençoados. Deputados, Amém. sabe? Polícia, bombeiro. Que todos sejam abençoados, porque quando vem um avivamento, todo mundo desfruta. Amém. Animais desfrutam. Sim. As plantas, as plantações, o café, Sim. tudo. O milho que é plantado na terra. Você lembra daquela grande carestia da época de Joel? Que faltava óleo, o cereal, o vinho. Uma vez eu estava falando para o povo, aquele óleo não era oliveira não, era o petróleo. Que até hoje os árabes são trilhardários. Era o petróleo que não jorrava mais da terra, porque faltava ali um avivamento. Quando vem avivamento, vem tudo. Glória a Deus. Católico é abençoado, o espírita, quem não tem religião, até você que fala mal do evangelho também é abençoado, Amém. porque é o evangelho, ele vai compactar tudo. Glória a Amém? Deus. Amém. Olha, eu vou fazer uma oração aqui de avivamento, Faça sim. profética. Amém. Senhor Deus e Pai, Ai, querido. como naquela época de Joel, numa crise existencial, uma crise que fazia muitos sofrerem, não faltava apenas o cereal, não faltava apenas o vinho, o óleo, faltava dignidade, faltava alegria, faltava confiança, faltava Deus, porque ali o povo não via Deus. Faça o Senhor ser visto nessa cidade, Pai. Como o Senhor mostrou com aquela surda ouvindo após 27 anos sem ouvir, num silêncio, na escuridão e no silêncio, faz acontecer grandes milagres. Aviva. Aviva cada homem de Deus. Abençoa essa rádio. Onde houver alguém ouvindo agora vai ser impactado pelo poder do avivamento. Ainda que sejam brasas vivas, essa união vai fazer acontecer chama de avivamento se acender. Abençoa, Senhor, em teu nome nós oramos. Abençoa a vida de todos que agora estão ouvindo. Famílias, empresas, governantes, autoridades. Abençoa toda essa região. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Gente querida e amada,
Povo de Deus, a gente vai terminando por aqui, né? Debaixo dessa bênção aqui que só Deus mesmo para ter Que nos bênção, estou presenteado feliz com hoje. vocês. E nós também fomos presenteados com a sua vida hoje, pastor, para a glória de Deus, né? E a gente vai terminando hoje aqui. O nosso querido Elisamon já está ali aguardando, né? Aguardando chegar o momento dele. Então, fiel a toda prova, o programa dele é fiel a toda prova. Ele é corajoso, fiel a toda prova. Fiel a toda prova. Eu preferi simplesmente cria. Que bênção. Bom, gente linda, vamos terminar aqui para poder a gente já começar aqui, dar continuidade ao programa dele. E eu vou deixar aqui um louvor que a nossa querida Regina pediu para nós encerrarmos com Regis Danese, faz um milagre em mim. Que todos vocês possam receber nessa tarde essa oração profética na vida de vocês, de avivamento, em todas as áreas da vida de vocês. E é isso. Agora até segunda, né? Até segunda-feira, se Deus assim permitir. Gente, que bênção. Vocês são bênçãos.